Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Querido e amado ouvinte desta emissora, internautas que nos acompanham pelo nosso canal. Que alegria poder estar com vocês nesta sexta-feira, que já vai abrindo o nosso tempo para o dia do Senhor. Quero compartilhar com vocês nesta manhã, na presença do nosso Deus, a graça de mais um dia e que o coração de cada um de nós não se endureça. Silenciemos um pouco o coração, coloquemos diante do Senhor aquilo que pesa na nossa alma. E não tenhamos acanho de pedir que a misericordiosa paixão de Jesus alcance o nosso coração, o coração dos nossos familiares, amigos e do mundo inteiro. Porque o coração nosso é o lugar dos encontros, lugar das decisões, das nossas escolhas, porque é no coração que nasce os bons sentimentos. Mas também é nele que pode surgir a resistência, a indiferença e o fechamento. Outro dia, vendo uma manifestação desses grupos estranhos do esquerdismo comunista na Europa, aquela gente mal vestida, os cabelos desgrenhados, aquela coisa estranha, um povo cheio de tantos penduricalhos, que gritava contra Deus, contra a igreja, querendo pichar uma igreja e o pessoal católico tentando resistir. Quem são estas pessoas? São pessoas que o coração endureceu. São pessoas que foram tomadas, sequestradas pela ideologia, por uma mentalidade sem Deus, uma mentalidade sem os princípios da moral, da ética. Imaginemos se essa gente tomasse o poder no mundo todo e começasse a governar o mundo. Que desastre seria, porque tem os corações endurecidos. Ninguém pode governar bem se o coração é endurecido. Nós precisamos quebrar as resistências e os fechamentos. Por isso que existe a evangelização, e mais do que nunca hoje nós precisamos ter uma evangelização também em lugares complexos, como os lugares da intelectualidade. Embora vejamos cair muito a intelectualidade e a alta cultura, porque nós estamos vendo aí nesses últimos 80, 90 anos a inserção de uma mentalidade de corações endurecidos que despreza o cristianismo, que despreza a igreja, que despreza os cristãos estão sendo perseguidos, que desprezam a verdade, porque são corações endurecidos. Aí você vê uma arte que não é arte, uma música que não é música, um teatro que não é teatro, uma filosofia que não é filosofia. Essa é a realidade. E isso vai tomando espaço dentro da sociedade, criando aquilo que nós chamamos de revolução cultural, materialista, hedonista, relativista, que vai tirando da cabeça dos nossos jovens os verdadeiros ideais, os verdadeiros sentimentos razoáveis e vai infectando os corações com esse veneno da pernosticidade, desta vaidade, dessa falsidade intelectual que nós estamos vivendo. Um coração endurecido não nasce de um dia para o outro, ele vai endurecendo.
como aquela mãe que eu já citei aqui, que falava com lágrimas nos olhos: meu filho era tão bom, era tão maravilhoso, meu menino, era um coroinha, amigo do padre. Mas depois foi crescendo, começou com algumas amizades, entrou na faculdade e perdeu a fé. Fala mal da igreja, fala mal de Deus, se tornou um menino feio, era um menino tão bonito, bem arrumado, social. Hoje é, como dizia os antigos, vive uma vida estrambote, aquela coisa esquisita. Fechou o coração. Não foi de um dia para o outro, foi com o tempo. Fechou. E isso vai se formando aos poucos dentro dos nossos jovens. É o que nós estamos vivendo hoje. Tanta coisa estranha. Outro dia eu estava vendo uma manifestação dessa gente, pessoal urinando em público, gestos estranhos, gente que você não sabe que gênero que é. É tão triste isso. Por isso que nós precisamos de jovens aguerridos para evangelizar esses ambientes. Não há necessidade de ficar brigando com essa gente, que não adianta. Não adianta brigar. Nós temos que tentar evangelizar o máximo possível aqueles que ainda não entraram nessa seara ardente de ódio, de revanche, para que não entre ali. Porque as nossas faculdades foram sendo tomadas por gente que o coração é endurecido. Certos professores que têm o coração endurecidos pelo ateísmo, pelo materialismo, pelo uso de drogas, por uma ideologia antivida e assim vai. Então, essas pequenas decepções que às vezes as pessoas têm, elas caem por esse lado, porque não teve um pai forte, não teve uma mãe forte, resistente, para dar aquele direcionamento de firmeza, de caráter dos filhos no caminho das virtudes. Então, pai e mãe que não dá uma firmeza de caráter para os seus filhos, tem muita possibilidade de perdê-los para esses ambientes controversos e anticristãos. Aí o menino tem um ressentimento, mas foi tratado com manha, foi tratado como um capuchinho de algodão, não teve firmeza, aí acha por bem se tornar alguém que grita contra a opressão, que nem ele sabe o que é. E vai nesse viés de luta de classes, contra o pai, contra a mãe, contra a igreja, contra o professor, contra isso, contra aquilo. Não é por aí. Nós precisamos ter muito cuidado, porque este mundo esquisito encontra guarida, lugar nos corações endurecidos. E quando menos se percebe, o coração já não escuta mais a verdade, os olhos já não se dirigem mais para a luz e os ouvidos se fecham àquilo que vem do alto. Aí já não se comove, já não se abre a graça, já não tem mais compaixão do pai e da mãe, não tem mais compaixão das pessoas. Eu vejo isso nesse povo muito ideológico aí de teologia da libertação, que fala tanto de pobre, mas não tem amor nenhum aos pobres. Não é capaz de passar um dia com os pobres, de ir lá para um assentamento do pessoal do INCRA, que vive aí debaixo de lona, com grande sofrimento, passar lá uma manhã com eles, ou visitar uma favela pobre, onde tem pessoas doentes, porque já perdeu o sentimento. A ideologia seca a unção do amor no coração das pessoas. E esse endurecimento de coração não significa falta de fé, mas falta de sensibilidade espiritual. O que muitas pessoas nas universidades, nas escolas ou nos ambientes culturais querem fazer? Tirar a sensibilidade espiritual das pessoas. Não, Deus não existe. Você é que é dono da sua vida, você faz da sua vida o que você quiser. Você não precisa ter essa coisa de moral, de bons costumes. Seja livre.
Usa o cabelo do jeito que você quiser, usa as roupas que você quiser. Se hoje você quer ficar com pessoas de sexo oposto, fique. Amanhã quer ficar com pessoas do mesmo sexo, fica, não tem problema nenhum. Você quer fazer sexo grupal? Faça. Essa é a mentalidade, gente. Isso é próprio dos corações endurecidos. Todas essas práticas estranhas de sexo grupal, tudo isso que nós estamos vendo e que certa parte da mídia apoia, para não dizer até que promove, é uma tristeza. Então, esta falta de sensibilidade espiritual vai desconstruindo totalmente o coração da pessoa. Por isso que a gente precisa continuar rezando, continuar indo à igreja, buscando o sacramento, lendo a palavra de Deus, porque, do contrário, o coração já não vai mais vibrar para o bem, mas ele vai ser uma estrela que vai se apagando, uma estrela que vai cadendo no calabouço da miséria e já não deixa mais se tocar pela graça de Deus. Quantas vezes Deus fala e o coração não escuta? Quantas vezes Ele chama e o coração se fecha? O perigo do coração endurecido é que ele se acostuma com o sagrado. Tudo vira rotina, tudo perde o encanto, tudo parece normal demais. O terço não te encanta, a missa não te encanta, o sino da igreja não te toca mais o coração e por aí vai. Por isso, hoje, sexta-feira, é dia de pedir a misericórdia. Misericórdia para as vezes em que não escutamos Deus. Misericórdia para as vezes em que resistimos à verdade. Misericórdia para quando preferirmos ficar como estamos. Que a misericórdia do bom Deus não encontre as portas fechadas da nossa vida, porque nós precisamos da misericórdia para sermos curados, para sermos descondenados das penas e misérias da nossa vida e para sermos restaurados. Jesus, eu confio em vós. Repitamos isso hoje e deixemos o coração ser amainado pela graça divina. O Evangelho de hoje, Marcos 4, 26, 34, nos fala do reino de Deus que cresce em silêncio. A semente é lançada e enquanto o homem dorme e acorda, ela germina sem que ele saiba como. O problema não está na semente. A semente é boa. O problema muitas vezes está no solo do coração. O coração não é um terreno bom. Jesus também fala do grão de mostarda tão pequenininho, quase invisível, mas que cresce e se torna grande. Quando o coração se endurece, ele não percebe o crescimento silencioso de Deus. Quer tudo imediato, quer sinais espetaculares, quer resultados rápidos. Mas Deus trabalha no tempo da graça, não no tempo da ansiedade que às vezes eu tenho, que você tem. O coração fechado não vê, o coração duro não espera, o coração orgulhoso não confia. Por isso Jesus fala em parábolas, para tocar suavemente, sem forçar, sem impor. Deus nunca invade um coração endurecido. Ele espera que esse coração se abra. Por isso, não desista do teu filho esquisito, transtornado por causa da ideologia. Não desista do esposo, da esposa que tem um coração duro. Tudo tem a sua hora. Deus está sempre no comando e Deus encontra as pessoas sempre na esquina da vida e da história de cada um. Confiemos e que os nossos corações nunca sejam corações endurecidos.
Vamos à oração. Nesta manhã você vai orar em espírito comigo. Oro também por você doente, por você que está desanimado, triste, cansado, oprimido. Vamos fazer esse momento de oração tão simples, tão pobre, tão pequeno, mas com grande confiança. Senhor Deus, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Se ele estiver ferido, cura. Se estiver cansado, renova. Se estiver endurecido, amoleça-o com a Tua misericórdia. Arranca de nós a indiferença, o orgulho, a resistência à Tua palavra. Dai-nos um coração sensível, capaz de escutar, de esperar, de confiar. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos transforme por dentro. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de Nossa Senhora e dos santos anjos, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se inscreva no nosso canal, você que escuta pela rádio, vai lá, visita o nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães, se inscreva e deixe uma palavrinha positiva aqui, um like positivo, para melhor alcançarmos mais pessoas com esse pobre e pequeno instrumento de evangelização que é a oração da manhã. Amém. Abençoada sexta-feira para você e os seus.